bem? A gente vai continuar falando de física hoje. Na verdade, a ideia é terminar, né, esse conteúdo sobre as leis de Newton e as aplicações. E a gente vai falar sobre energia. Na verdade, sobre a conservação da energia e a aplicação dela. Vamos lá? Tem várias fórmulas hoje, hein? Para começar a falar de energia, a gente tem que falar do que a gente chama de princípio da conservação de energia. O que é isso? É essa frase. A energia, dentro da área da física e dentro da ciência da natureza, ela não é criada, mas ela é transformada. A gente não perde energia, a gente transforma a energia em um outro tipo e canaliza ela para uma outra função, né? Isso significa que a quantidade de energia que entra numa transformação sempre vai ser a mesma que vai sair depois dessa transformação. Então, se eu colocar em joules uma determinada quantidade de energia, ela tem que sair, mesmo que eu tenha transformado o tipo de energia que eu estou usando. Então, isso a gente chama de princípio da conservação de energia, tá? Hoje a gente vai falar de 3 tipos de energia, né? Que a gente aplica no nosso dia a dia em coisas que a gente nem imagina. Então, a primeira que a gente vai falar é a energia cinética. A energia cinética é associada ao movimento. É o tipo de energia produzido quando há movimento durante o processo. O exemplo mais clássico de uso de energia cinética são os brinquedos de parque de diversão. Por isso que eu disse que a gente aplica e muitas vezes não imagina. Então, a energia cinética está sempre associada a quando eu produzir um movimento. E aí a gente chama então de energia cinética, tá? A fórmula que a gente usa, deixa eu subir o outro aqui. A fórmula que a gente usa é essa daqui. Energia cinética é igual a massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2, dividido por 2. Então, aqui a gente tem uma mudança um pouquinho nos valores que a gente vai usar. Então, para a gente calcular a energia cinética de um brinquedo, de um objeto que está produzindo movimento, a gente vai usar essa fórmula. Eu montei aqui um exercício para a gente entender a aplicação, que foi uma das coisas que vocês até me pediram. Então, vamos lá. O enunciado, que é esse azul, está assim. Calcule a energia cinética de uma bola de massa de 0,6 kg ao ser arremessada e atingir uma velocidade de 5 metros por segundo. A energia cinética, então, vai ser a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. A energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, substituindo os valores, a gente tem aqui, ó, vamos lá. Nesse primeiro, ó, 0,6, que é a massa, vezes, por que está entre parênteses? Porque eu tenho que elevar o número 5 ao quadrado. Então, aqui eu tenho que manter entre parênteses, tá? Dividido por 2. Então, eu continuo mantendo 0,6 aqui na segunda etapa, vezes o 5 já elevado ao quadrado, tá? Esse metros por segundo aqui é porque eu levei ao quadrado, ficaram 2 aqui, 2 vezes o número 2. Mas pode manter só 25 metros por segundo aqui, que dá para entender que vocês já elevaram ao quadrado, desde que aqui esteja entre parênteses, como está identificado. E aí eu faço, então, a substituição dos valores para calcular a quantidade de energia cinética. Apesar de estar parecendo um pouco confuso esse final, a única coisa que aconteceu foi o 0,6 vezes 25 dá 15, dividido por 2, tá? E aí deu 7,5 joules. Esse meio aqui ficou um pouco confuso, mas é só substituir e fazer a multiplicação direta, beleza? Bom, espero que tenha dado para entender esse exercício. Vamos lá? A outra energia que a gente vai falar é a energia quando a gente está em repouso, porque não necessariamente eu estou produzindo movimento. Um corpo ele pode estar em repouso, né, por causa da posição que ele ocupa, mas ele tem energia dentro dele. Nesse caso, a gente chama de energia potencial. A energia potencial é a energia que está associada quando há repouso dentro da situação. E aí, a fórmula que eu vou usar é essa daqui. Energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. A vantagem aqui é que esse G aí, né, tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A aceleração da gravidade é um valor constante. A aceleração da gravidade da Terra é 9,8, mas a gente arredonda para 10. Então, esse valor é um valor fixo e a gente vai alterar só o valor da massa e da altura no enunciado, tá bom? Aqui tem um enunciado para vocês verem, tá? Bem curtinho, inclusive, esse exercício, bem para entender. Então, ó, calcule a energia potencial gravitacional de um objeto com 2 kg de massa e a uma altura de 10 metros do solo.
Então, energia potencial gravitacional, que é energia potencial, dá na mesma, tá bom? Eu fiz aqui, ó, a substituição na fórmula exatamente como eu fiz no exercício anterior. Eu tenho 2 de massa, 10 da aceleração da gravidade, que é aquele valor constante que eu falei para vocês, e 10, que é a altura que foi dada no enunciado. Eu multiplico e chego ao valor de 200 joules. A energia sempre vai ser dada em joule, tá? Então, a gente sempre vai considerar a altura na energia potencial, diferente do exercício anterior, tá? Com a energia cinética. Aqui a gente também considera a aceleração da gravidade, que no caso da Terra é 10. Se no enunciado ele disser que é para considerar a aceleração da gravidade da Lua, de outro planeta, ele vai dar o valor. Então é bem tranquilo de substituir aqui, beleza? Por fim, a gente tem que falar de como a gente conserva essa energia. A gente tem um terceiro tipo de energia, que é a soma das duas anteriores, para que essa energia se mantenha constante. Então, a energia mecânica é um sistema que permanece constante quando está em movimento sob a ação de forças e, eventualmente, forças que realizam um trabalho nulo. Traduzindo, a energia mecânica é a união entre as duas energias anteriores. Então, é a energia gasta durante o repouso e a energia gasta durante o movimento. Então, a gente diz que a conservação da energia, que no caso, conservação da energia mecânica, é quando eu consigo gastar a mesma quantidade de energia em repouso e em movimento. Tudo bem? Nesse caso, a fórmula é muito simples, porque é só eu somar os dois valores anteriores que eu tenho, que está aqui. Então, a energia mecânica vai ser sempre o valor da energia cinética mais da energia potencial. Dificilmente a gente vai resolver exercícios de energia mecânica nesse momento, porque existe um conceito por trás que é melhor desenvolvido no ensino médio. O que eu quero que vocês entendam é que a energia mecânica é quando eu consigo gastar a mesma quantidade de energia quando eu estou em repouso e quando eu estou em movimento. Aqui a gente não considera força de atrito e nem resistência, que normalmente são fatores considerados quando eu estou em movimento ou quando eu estou em repouso. Então aqui eu desconsidero qualquer interferência do ambiente e só levo em consideração realmente a energia gasta. Lembrando que aqui não vão haver muitos exercícios para resolver, tá? A gente resolve mais os exercícios dos dois tipos anteriores. Certo? Bom, eu espero que tenha dado para entender até aqui, mas qualquer dúvida vocês me avisem.